apresentar para quem não me conhece ainda e para quem me conhece e também talvez não saiba de alguns detalhes, né? Porque a gente tem relações de todos os tipos, de trabalho, cliente, amizade. Então, eu sou de Campinas, eu sou natural de Campinas, São Paulo. Eu nasci aqui e morei em outros lugares, em outros países até, mas acabei voltando e voltei para minha cidade natal. Então, as coisas que eu gosto de fazer. Deixa eu ver se. Aqui. Eu gosto de viajar, né? Eu já visitei mais de 15 países, então é uma coisa que realmente me renova. Eu gosto muito de fazer isso. Sempre que eu posso, eu encaixo a minha rotina para incluir uma viagem por hora. Acho que eu vou ficar um bom tempo sem fazer isso, então ainda bem que eu fiz bastante, pelo menos até enquanto eu pude. Eu me descobri muito no aprendizado. Eu gosto muito de aprender. Então, eu faço e fiz e vou continuar fazendo inúmeros cursos, treinamentos, tudo que existe sobre autoconhecimento, potencial, comportamento, porque é uma paixão que eu descobri e foi por isso que eu escolhi trabalhar com isso, porque é uma coisa que me dá tanto prazer, né, de fazer que eu tive que transmitir isso para as pessoas como uma forma de realmente fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo. Então eu fiz muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Se vocês me perguntarem, ah, você fez curso tal? Provavelmente eu fiz. E muito disso também eu aprendi a filtrar. Então tem muitas coisas que eu uso, né, que eu aplico, e tem muitas coisas que eu praticamente descartei. E aí eu vou explicar por quê. E existe um motivo para isso. Então eu vou trazer também esse conceito Eu da quero questão participar do mesmo, amor. autoconhecimento. Eu quero participar mesmo. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Bom, gente, quem está entrando, sejam bem-vindos. Vou pedir só para bloquear os microfones e eu vou abrir daqui a pouco para a gente participar. Continuando aqui, eu amo pets, né? Então eu sempre tive animais na minha vida, desde pequena, sempre tive cachorro, outros animais também, mas especificamente cachorro é uma paixão que eu tenho. Então desde criança e desde pequena eu tenho, sinto muita falta. E eu adotei em janeiro desse ano, antes da Covid, eu adotei uma cachorrinha. E é uma companhia muito legal, assim, gosto bastante e faz uma super diferença. Tudo isso que eu gosto de fazer, que é aprender, viajar, me relacionar com pessoas e também com animais, tudo isso me faz me conhecer melhor. Isso me faz me tornar uma pessoa melhor, né? E com isso eu tenho boas emoções, vivo boas experiências, né? Porque o nosso portfólio de vida ele vem causado por emoções positivas, algumas nem tanto. E especialmente para me sentir viva, né? Eu gosto de me sentir sempre viva. Então é uma coisa que tudo isso me transforma e realmente me faz muito bem. E a partir disso, eu idealizei a minha empresa, que é a Lideriz. Então eu tenho uma empresa de consultoria, de treinamento e capacitação de liderança. E eu tenho clientes dos dois lados. Então eu tenho uma pessoa física que me procura para desenvolver competências, técnicas de liderança, comportamento, né, mudar uma situação. E eu também tenho as empresas, né, que me procuram para treinar a equipe de liderança, a equipe de operação também, Vai, cara. tudo para transformar a questão comportamental. Então eu trabalho nessas duas esferas. E aí, gente, como profissional, né, do mercado tradicional, eu passei por essas grandes multinacionais. Então a minha experiência prática de trabalho se passou por essas empresas. Então eu comecei minha vida na Ambev. Então tem algumas pessoas aqui de Aguariúna, né? Então comecei minha vida lá. Então eu tive muito aprendizado, trouxe muitas experiências positivas, aprendi demais. E aí eu troquei a cerveja pelo destilado, né? Saí da Ambev para Campari do Brasil. E lá também continuei aprendendo bastante, fiz bastante mudança. E depois eu fui para a Qualicorp, que é uma empresa de administração de saúde. Tudo isso, gente, foi baseado na liderança e no RH. Eu sempre passei pelas áreas de desenvolvimento pessoal e RH estratégico nessas três empresas e nessas multinacionais. Então, elas são diferentes, duas do mesmo segmento. Então, eu tive bastante conhecimento ali nessa área. Ah, olha só, tem uma pessoa aqui. Eu trabalhei na Ambev também, no CSC e na AC. Muito bem-vindo. Então, quem trabalhou na Ambev, quem é ex-ambeviana e sabe da pegada,
e do quanto a coisa lá é dinâmica, né? Eu trabalhei no CSC também de Jaguariúna, inclusive, trabalhei lá por 4 anos, passei por 7 gerências, né? 7 chefes diferentes e 4 áreas. Então, realmente é bastante dinâmico, aprendi bastante. Muito bom. Ah, tem gente da Qualicorp também, ó, que legal. Muito legal revê-los. Muito legal saber que tem pessoas e profissionais dessas empresas que são grandes aprendizes que passaram pela minha vida e de fato me tornaram a profissional que eu sou hoje. E aí, gente, eu queria trazer um conceito para vocês. Tem muitas pessoas que quando vêm procurar assim, né? Ou estão passando por esse momento. E aí eu quero explicar o motivo pelo qual a gente tem tantas dificuldades, né? A gente passa por tantas mudanças e transformações que às vezes nos paralisam ou nos deixam um pouco sem saber por onde começar ou o que fazer. A primeira coisa, gente, existe uma ansiedade coletiva, tá? E isso é independente do momento. Eu quero deixar isso bem claro. Isso não é por conta do cenário de Covid, nada disso. A ansiedade coletiva, ela vem de muito tempo, ela vem ao longo dos tempos se acumulando, porque ainda mais no Brasil, que tem uma categoria muito baixa de qualidade de vida, enfim, de hábitos sustentáveis. Então a gente vem acumulando coisas e a gente não está dando conta. Quando eu falo que não está dando conta, o mundo está evoluindo e nós não estamos evoluindo com ele. O que eu quero dizer é que a gente está recebendo cada vez mais informação, a gente está captando cada vez mais coisas para fazer e a gente não está olhando para isso. A gente não está falando, poxa, como é que eu vou selecionar o que é melhor para mim? Como é que eu vou escolher aquilo que faz mais sentido para mim? Será que eu estou feliz? Será que isso é bom para mim? As pessoas não se fazem esse tipo de pergunta básica. As pessoas são ali levadas, né, no coletivo. E isso gera essa ansiedade. Então a gente está causando tudo isso porque a gente nunca olhou para trás e parou para falar, e agora? Será que isso está certo? Então eu recebo cada vez mais pessoas mais ansiosas por conta desse motivo. Um outro motivo também que acaba acumulando com ansiedade é a nossa deficiência educacional. Quando eu falo deficiência educacional, eu não estou falando do sistema, só do sistema de educação tradicional. Eu estou falando de tudo, desde quando você começa a sua educação até quando você sai dela na universidade. Ou mesmo uma pós-graduação, não importa. Existe uma deficiência de transmissão de conhecimento imensa. Porque quando você vai para uma faculdade, para uma pós-graduação, você recebe informação. E isso não tem qualidade. Né? A informação, ela não te traz competência essencial. Ela não te traz realmente a prática de você trocar, de você fazer, de você aprender fazendo, né? E aqui eu já vou confessar uma coisa para vocês. Gente, eu nunca fui boa aluna. Nunca fui. De verdade. Assim, eu fazia um esforço, né? Para atender as expectativas, mas eu nunca fui aquela aluna excepcional que sentava lá na frente, ficava ali mergulhada nos livros, porque aí é uma coisa muito particular minha. Eu sou uma pessoa que, para aprender, eu preciso fazer. Então, se alguém fala assim, olha, isso é assim, eu falo, ah, legal. Se eu não fizer, se eu não colocar a mão ali, eu não vou saber. Então, eu preciso realmente colocar a mão na massa. E muita coisa que a gente aprende, a gente não aplica. A gente não aplica efetivamente. Então, fica muito difícil a gente aprender aspectos comportamentais efetivos na nossa formação. E não é só uma formação profissional, é uma formação de vida. Você é acostumado a escutar, a receber. Então, você está na escola e a professora fala, é assim. Aí você tira uma dúvida ou outra. Mas se você fala assim, eu não concordo, ela vai dizer, um problema seu, aceite e escreva isso na prova para você passar, né? Então o sistema educacional ele é muito ignorante, né? E pouco construtivo. E isso gera consequências hoje em cada um de nós, né? Em todo mundo que está aqui hoje nessa sala. Então essa é uma vertente que causou e está causando esse comportamento
difícil em todas as pessoas. Ah, eu não vou nem falar dessa parte, né? E a Covid é um cenário à parte, ok? Que dá uma avalanche, né? E deixa isso maior. Ela densifica todo esse resultado de ansiedade e de deficiência educacional. E aí, gente, eu quero falar um pouco sobre as competências do futuro, né? Quando a gente olha competências do futuro, esse futuro já chegou, né? Esse futuro já está aqui, é 2020. 2020 já está aqui. Então, pessoal, o que acontece? Eu trouxe aqui um comentário de 2018, né? Profissionais do futuro devem aprender empatia e julgamento crítico, defende o Banco Mundial. Isso foi da ONU, tá? Então, em 2018, já disseram que os profissionais do futuro, esse futuro já é agora, 2020, devem aprender empatia e julgamento crítico. Quando você lê isso, a primeira pergunta que você se faz é: ok, o que é isso na prática? O que significa isso de fato? E aí vem um monte de dúvida com relação à aplicabilidade disso e a forma de aprendizado e construção desse novo conhecimento, que tem que se transformar num comportamento. Então a gente começa a ficar um pouco confuso com relação ao que se espera, né, das pessoas e tudo mais. Como eu trabalho dos dois lados, né, eu tenho empresa que fala assim para mim: Priscila, eu preciso que você me ajude a desenvolver os comportamentos, e todos são nessa linha. Comportamentos de atitude, eu quero que as pessoas façam, eu quero que as pessoas tomem iniciativa, tragam novas ideias. Não tem nada de técnico, absolutamente nada. Não tem, olha, eu quero que você ensine aqui como que a pessoa preenche esse formulário. Não tem. Porque é tudo baseado em comportamento. Só que são comportamentos que a gente não tem na escola. São coisas que a gente simplesmente nunca foi se colocado à prova, e isso agora veio como uma exigência e eu não sei nem por onde começar. E aí saiu uma lista de 10 competências que todo profissional precisa até agora. Ó, chegou. Isso veio do Fórum Econômico Mundial, que saiu em março de 2019. Quando saiu em março de 2019, ou seja, há um ano atrás, falando: olha, tem 10 competências que vocês precisam desenvolver até agora, 2020. Que são elas: solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Aí, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui no chat. Quais dessas competências não é comportamental? Digita para mim assim: olha, Priscila, essa aqui não, essa aqui a gente pode aprender lendo um livro. Vou ler, eu acabei, aprendi. Tem alguma competência aqui que não seja baseada 100% em comportamento? Escrevam aí para mim. O que vocês acham? E também, vocês já tinham visto essa lista? Vocês já tinham ouvido falar dessa lista? Das novas competências e habilidades? E é muito interessante, porque quando eu faço um processo seletivo para um cliente, para uma empresa, ela me pede tudo isso. Ela fala: olha, eu preciso que as pessoas tenham tudo isso. Na prática, quando a pessoa vai exercer esse tipo de atitude, ele enfrenta muitas barreiras. Então, muitas coisas. Sabe aquele meme? Esse meme é famoso, né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Todo mundo quer alguma coisa diferente, mas ninguém tem capacidade de mudar. Ou não quer mudar. Só quer mudança. Então, às vezes, uma pessoa fala assim: olha, eu quero uma pessoa fora da caixa, que traga novas ideias e tal. Aí essa pessoa chega, começa a dar novas ideias, começa a fazer: ah, mas ela é barrada. Não, mas aqui não funciona. Não, mas aqui não dá. Não, mas... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente precisa realmente saber como colocar em prática esse tipo de coisa. A gente tem que ler o cenário. A gente precisa saber em que condição que a gente está. Então, tudo, absolutamente tudo, é comportamental. Então, até para eu analisar
o cenário e a situação para eu saber se eu consigo aplicar algumas dessas habilidades, eu preciso saber disso. Então, imaginem a complexidade que isso gera, né? A complexidade que isso se dá com relação a esses temas. Tudo bem até aqui, gente? Eu tô pequenininha aqui na tela e tô aqui tentando acompanhar o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, podem colocar aqui que eu tô lendo, tá? Tá tudo bem. Legal? Então, continuando. Opa. E aí, gente, o que eu mais recebo são preocupações como essas. A minha equipe está acomodada. Eu não sei o que fazer. Eu preciso motivar as pessoas. Parece que as pessoas nunca estão satisfeitas e reclamam de tudo. Eu não consigo dar conta das minhas tarefas. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu perdi a paciência já faz tempo. Tô tirando umas fotos aqui, amor, pra passar pra Eu você. não me sinto feliz. Quer que eu solte o áudio Eu pra preciso você? de mais coisas, né? Eu me sinto estagnado e eu não sei por onde começar. Então, de novo, Não todas vai essas trabalhar com preocupações e todos esses sentimentos, eles são totalmente relacionados a uma esfera emocional de autoconhecimento, não a técnica. Só uso De um novo, aqui, já que eu tenho é liberado. difícil de eu conseguir administrar se eu não Nossa, tiver essa isso relação de também emoções. libera, suspende, Então, suspende, libera. as coisas acontecem de uma forma que a gente precisa saber controlar. Deixa eu ver se eu consigo. É o quê? Pronto. Fechei aqui os microfones. Legal. Então, eu preciso saber administrar uma esfera emocional. Se eu não conseguir administrar as esferas emocionais, eu não consigo dar conta de absolutamente nenhum conhecimento que eu tenho adquirido. Então, isso acaba dificultando o processo. Então, as preocupações que eu recebo diariamente são as mesmas. Sempre essas. São relacionadas ao ser humano. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que vocês colocaram, mas por enquanto. Legal. Posso seguir? Se tiver alguma dúvida ou comentário, podem colocar aqui, por favor. Legal. Aqui eu quero contar para vocês, nessa aula, como isso funciona, tá? Qual que é o sistema de comportamento que controla todas as preocupações e que libera todas as habilidades do futuro. É aqui que está a chave do autoconhecimento que eu vou trazer para vocês. Começa assim, e é nessa ordem. Eu tenho pensamentos, que são as minhas vozes internas, tá? Então, já quero perguntar aqui para vocês, quem é que não tem essas vozes, né? Quantas vozes você escuta diariamente na sua cabeça? Quantas coisas quanto barulho existe dentro da sua mente? Quantas vezes você tenta e se esforça para se acalmar, para silenciar, para ser mais paciente, para realmente conseguir refletir, né? Parece um turbilhão de coisas e elas começam todas na sua cabeça. Elas começam todas na sua mente. Quem tem aqui a mente bem agitada? Escreve aí para mim. Deixa eu ver se tem aqui os comentários. São as chamadas vozes internas. Nós temos muitas vozes internas. Muita lá. Todo mundo, né? A gente tem muitas vozes internas, é muito barulho. Às vezes a gente não consegue escutar nada, porque tem muito barulho dentro da nossa cabeça. Isso é muito comum. Hiperelétrico, é isso aí, gente. Isso, de novo, essa ansiedade, essa velocidade de informação, ela é um acúmulo causado daquele passado que eu trouxe ali, da falta de estrutura organizacional para treinamento, de falta de conhecimento na escola, de volume de avalanche de informações. Há 10 anos atrás, a gente não tinha metade disso, de quantidade de informação, de acesso.
de tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. Isso é bom, isso não é ruim, não. Não tô reclamando, nem dizendo que isso é ruim. Agora, como eu acompanho isso, sem perder minha sanidade, né? Ou sem trabalhar isso na nossa cabeça. Então, ela começa com as vozes internas do pensamento. E aí, nessa mesma ordem, ela passa para a emoção. E olha só aqui, gente, como é que acontece a coisa. A emoção, ela acata, ela aceita o pensamento e aí ela faz uma cola. Puf! Quando a emoção cola no pensamento, ela cria uma sensação em você. Seja positiva, seja negativa, enfim. Ansiedade é uma delas. Ansiedade não nasce ela não nasce simplesmente no físico. Ela nasce de algum pensamento que antecede isso. Então você está pensando em alguma coisa ou você recebeu um gatilho e esse gatilho pode ser externo. Pode ser aquele apito do celular recebendo mensagem, por exemplo. Quando você escuta aquele apito, ele te causa uma emoção. Mas percebe que ele veio de fora, aí ele trouxe para o pensamento, nossa senhora, tá chegando um monte de mensagem, e agora o que eu vou fazer com isso? Aí ele cola numa emoção. E aí, gente, ele entra em ação. E essa ação é o alimento que foi gerado pela emoção e pelo pensamento que combina a ação do corpo. E essa ação do corpo pode ser, inclusive, uma manifestação de efeito médico, por exemplo, né? Eu fico tão ansiosa que meu corpo começa a tremer. Essa pode ser uma causa originada na ansiedade, que passa pelo pensamento, gera na emoção, cola. Na hora que vai para o físico, ele dá uma sensação péssima. Péssima. Que tem que tomar remédio, por exemplo. Tá? E essa ação, ela também pode ser verbal. Então, às vezes eu penso uma coisa, colo na emoção e solto um palavrão, xingo alguém, falo o que eu não queria, o que eu não devia, não faço o que eu tenho que fazer. Porque aqui eu tô dando vários exemplos também com relação a ações, né? Eu vou lá e faço, eu vou lá e faço. Pode ser que o meu pensamento e a minha emoção, ela gere uma trava. E essa trava eu posso chamar de procrastinação. Tem tantas coisas que eu preciso fazer, tem tantas coisas que estão atrasadas, tem tantas coisas que eu preciso resolver. Aí nasce no pensamento uma confusão, a emoção vem com um turbilhão de coisas negativas e o corpo freia. Ele freia e fala não. E aí eu não consigo sair do lugar. Então percebe que as coisas elas têm um processo. Ela tem um processo acontecendo aqui. E aí eu preciso ressignificar esse processo. Aí eu preciso achar mecanismos e ferramentas que entram em cada uma dessas escalas e eu consiga realmente resolver e modificar esses padrões, porque isso vira padrão. Aí a gente entra no automático, manada, efeito coletivo e todo mundo faz a mesma coisa. E aí quando você se identifica, né? Tá acontecendo isso comigo, tô super ansiosa, tô passando mal. Pois é, eu também. Porque a coisa vem com uma avalanche muito grande e ela acaba causando efeitos físicos, né, que são prejudiciais. Tudo bem até aqui, gente? Querem fazer algum comentário? Vocês sentem isso no dia a dia? Vocês conseguem perceber essa cadeia nessa ordem ou não? O negócio tá tão rápido que eu só percebo no físico, né? Quando eu vejo, já foi. Quando eu vejo, já falei. Quando eu vejo, já fiz. Eu nem tenho tempo de perceber o processo que ele passou. Aonde começou no pensamento, aonde ele grudou numa emoção e aonde que ele foi para o movimento. Vou dar um exemplo prático. Tô com pensamento de ansiedade, né? De medo. Tô pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. A emoção cola como algo negativo e de necessidade. E aí abre apetite. Tipo, eu quero comer, preciso comer alguma coisa. O fato de eu sair da minha mesa, de eu levantar e ir até a cozinha, agora tá mais perto, né? Agora tá mais perto do que o cafezinho da empresa. A cozinha tá aqui do lado. Se você levanta, vai pra cozinha e devora a primeira coisa que você vê, o que seu físico tá fazendo? Ele tá alimentando, literalmente, né? Nesse exemplo, ele tá alimentando a sua emoção e o seu pensamento. E aí ele vai ficar momentaneamente satisfeito.
Então, percebe que é um processo cognitivo que pede uma ação. Só que a ação que está acontecendo não está certa. Não é essa ação que você deve fazer quando você está ansioso e pede alguma necessidade e você vai comer. Você tem que fazer outra ação que resolva isso, mas enquanto isso ele está viciado naquele alimento. E aquele alimento não é o ideal para aquela situação. Então, é muito esse processo que acontece. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos passando aqui. Ok. Agora que a gente chegou nesse slide, eu quero trazer um pouquinho de como a gente consegue minimizar esse impacto. E, primeiro, alcançar as habilidades do futuro. E, segundo, minimizar os impactos dos desafios e das consequências externas. Aqui a gente tem um eixo, né, um gráfico. Quando eu começo a me desenvolver, eu vou buscar conhecimento técnico, né? Eu preciso fazer um curso de inglês, preciso fazer um curso de aprimoramento da minha área, etc. Você vai caminhar em linha reta no conhecimento externo. Você vai adquirir novas habilidades, você vai buscar mais conhecimento. Até ler um livro faz parte. Eu vou ler um livro sobre isso. É um conhecimento adquirido. E aí ele vai numa linha reta, linear. Quando você vai no eixo de autoconhecimento, você começa a entrar num processo de filtragem do que realmente vai funcionar para você, de como está o seu processo padrão de pensamento, emoção e ação. O que é que tá bom para você, o que é que não tá? Se é que você tem que buscar, muitas vezes, gente, o conhecimento externo de cursos e outras avaliações, eles acabam acontecendo por uma necessidade interna, mas você não percebe e vai tentando preencher de várias formas. E aí você vai tentando filtrar aquilo que é melhor para você. Quando você não tem autoconhecimento, você não consegue fazer isso. Você vai só absorvendo, absorvendo, absorvendo e não consegue praticar. Você fica escravo do conhecimento, vamos dizer assim. Você faz, mas você não sai do lugar. E a sensação é pior, porque quanto mais você faz, mais você acumula. Quanto mais você acumula, menos você consegue sair do lugar. E aí você fica com tudo aquilo entalado e tá travado, tá parado em você. E aí eu entro naquele ponto que eu falei dos meus cursos, né? Que eu gosto muito de aprender, que eu gosto muito de fazer as coisas. Então, sim, eu fiz muita coisa. E eu tinha esse sentimento de ansiedade no passado. Não, porque eu preciso desse curso, porque eu preciso fazer isso, porque quando eu fizer esse curso vai resolver minha vida. Quando eu fizer isso vai ser bom, quando eu fizer aquilo vai ser maravilhoso. Mas o que acontecia? Quando eu ia pro treinamento, eu trazia 20% daquilo para mim, com efetivamente resultado e retorno. Não porque o curso não era bom, pelo contrário. Não existe curso bom ou ruim. Não existe isso. Né? Existe aquilo que vai mais se adequar para você. Sempre. Sempre vai existir aquilo que vai fazer uma grande diferença na sua vida, desde que seja no momento certo. E aí você achar esse momento certo é só o autoconhecimento que vai te trazer. Não é, a experiência externa. É sempre o que está dentro de você. Então o que acontecia? Às vezes eu ia para um movimento que ou eu não estava pronta, ou eu não tinha, ou eu não ia usar aquilo não servia para mim. E não é que não servia para mim porque não era bom, porque não me se adequava à minha rotina e aquilo que eu gostaria de alcançar como meta pessoal, como objetivo. Então, eu acabei descartando muitas das técnicas, das ferramentas, porque naqueles momentos não eram propícios para mim. E aí eu acabei fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, o autoconhecimento é a única chave que indica para você aquilo que vai ser bom ou não e aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Ficou claro, gente? Deu para entender essa parte? De eixo, né, do conhecimento externo e do autoconhecimento? Uma coisa que eu quero deixar super clara aqui. O autoconhecimento, a opção de você buscar autoconhecimento é um desenvolvimento base, que é obrigatório. E é uma obrigação que vai te levar muito mais longe do que se você não olhar para isso. E aí eu tô falando qualquer tipo de autoconhecimento. Tudo que você puder buscar para que você consiga se evoluir, você vai ter sempre um pano de fundo ali para você perceber se os conhecimentos que você está adquirindo como parte técnica vão realmente se agregar.
Deixa eu passar aqui. Legal. Aonde que eu quero chegar com relação a essa apresentação de gráfico? Quanto mais eu me conheço, melhor eu faço as minhas escolhas. Melhor eu tomo as minhas decisões, que por consequência geram resultados mais assertivos a partir do meu aprimoramento técnico. Aquele gráfico se resume nesse texto. E exatamente isso. Quanto mais você souber quem você é, qual é a sua tendência comportamental, os motivos que te levam a pensar, sentir, fazer o que você faz hoje e que talvez não te levem a algum lugar e ressignificar para fazer a ação correta, está baseado no autoconhecimento. E a partir das técnicas que você aprende e aí você soma, você consegue ser mais assertivo. Entende? Isso é muito sutil. Então o autoconhecimento, ele é sempre o pano de fundo. Ele é sempre a base de tudo que você vai aprender na sua vida. Se eu colocar 20 pessoas na mesma sala e transmitir um conhecimento técnico, gestão do tempo. Olha, gente, tem 20 pessoas aqui, eu vou falar sobre gestão do tempo. Aquela ferramenta que eu vou passar de gestão do tempo vai ser perfeita para uma pessoa e não vai ser tão adequada para outra. Por que acontece isso? Porque as pessoas são diferentes. São completamente diferentes. Elas têm rotinas diferentes, têm necessidades diferentes. E quanto mais você sabe a sua, você consegue melhor adequar, adaptar aquela ferramenta ou saber se é a hora certa de você adquirir aquilo ou não. Então é uma sutileza muito rica que te dá todos esses resultados. Essa frase vocês já devem conhecer, né? Já devem saber que insanidade é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se você não ouviu essa frase, tatua ela, né? Coloca ela no espelho, na geladeira, qualquer lugar. Porque é muito isso que a gente vê na prática. Eu quero mudança, mas não quero mudar. Eu quero resultados diferentes e eu fico fazendo a mesma coisa. Eu quero ação diferente da minha própria parte, mas eu não consigo fazer. E quando você fala, nossa, mas o que me impede? Volta no eixo lá. Pensamento, cola, emoção e ação. Então eu preciso ressignificar esse processo. Tá bom, gente. Tá, já ouvi tudo isso. Já sei que agora tem essas etapas. E eu faço o que agora? Né? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Como é que eu me inspiro? Né? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos, né? Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer a partir disso? Vamos lá. Ai, cada vez que eu mudo o mouse aqui, ele não deixa eu passar. Primeiro, estude a base. Autoconhecimento. O que difere uma pessoa madura de outra? Madura que eu falo no sentido de desperta, tá? Eu consigo perceber as minhas emoções, consigo perceber as minhas necessidades. É o nível de consciência do autoconhecimento que ela tem dela mesma. Não é o outro que vai te dizer quem você é. Ah, você tem sido assim, você parece assim, uma hora isso, uma hora aquilo. E você fica usando referência externa para saber como você é. Então, você tem que estudar a sua base de autoconhecimento, que é o seu nível de consciência. Como é que está o seu nível de consciência com relação a você mesmo? Né? O que você conhece sobre você mesmo? E é uma pergunta muito complexa. Muito complexa. Por isso que não dá para você ter uma resposta concreta. E isso é contínuo. Contínuo, é para sempre, porque você está sempre em constante mudança e evolução. Se você não acompanhar no gráfico a constância e a evolução de desenvolvimento no autoconhecimento, você vai estagnar em outras áreas, vai bater na trave em outras áreas, tá? Segundo, selecionar e aplicar as técnicas de acordo com o seu estilo natural. Gente, se eu soubesse disso há muito tempo atrás, eu teria cortado muitos caminhos e teria evitado muitos problemas. Então, gente, o que acontece? Aplicar as técnicas, a técnica é sempre eficaz. Se eu te ensinar uma técnica de feedback, é óbvio que você vai ser mais assertivo. Eu vou aprender uma técnica de feedback. O que vai fazer o seu feedback ser o melhor feedback do mundo não está só na técnica. Está no pano de fundo. Está em você aplicar o seu estilo natural dentro da técnica. E as pessoas não sabem fazer isso.
As pessoas pegam a técnica de feedback e seguem assim de forma um pouco mecânica. Ah, tá. Primeiro passo isso aqui. Tá. Segundo. Aí o que ela faz? Ah, não deu certo. Ah, não sou eu. Claro que não vai dar certo. Óbvio. Porque você não sabe colocar o seu pano de fundo dentro da técnica. E aí você realmente vai se sentir descolado do processo. E a gente se sente muito sozinho nessa parte. E também posso dizer muito por experiência própria. Muitas vezes eu não sabia se eu estava no caminho certo ou não, se eu estava no caminho errado ou não. Eu não sei se tem alguém aqui da Ambev da minha época, sei lá, não sei aqui. Tomara que não. Tomara que não. Porque eu vou contar outro caos aqui. Gente, eu tenho um estilo natural, isso é minha ciência, né? Minha personalidade. Eu tenho um estilo muito prático, muito direto, muito tranquilo, muito fácil de lidar, né? Com relação ao que eu penso. Então eu não tenho muito filtro. Eu simplesmente consolido uma informação, transmito, faço o que tem que fazer. Eu sou muito do terceiro item, eu sou muito da ação, né? Eu não sou muito de ficar no pensamento, nem muito da emoção. Eu vou lá e faço. Eu errei, eu vou lá e refaço. Então eu sempre tive esse estilo muito natural. Isso desde sempre. Né? A gente tem uma tendência natural que vem do nosso DNA. Isso acontece. E aí, gente, vocês não têm noção. Eu recebia tanto feedback negativo, mas tanto. Porque o que acontecia? Eu não conseguia driblar esse meu jeito. Eu não conseguia usar o melhor do meu jeito. Aí o que acontecia? Eu era agressiva, eu era grossa, eu era estúpida, eu tratava mal as pessoas. Por isso que eu tô perguntando. Tomara que não tenha ninguém aqui da Ambev da minha época, porque quem me conhecia na época de trabalho, na intimidade, sentia essas coisas. E, claro, a empresa, né, acho que hoje é um pouquinho diferente, ou não, né? Não sei se mudou, mas ela te colocava assim numa situação extrema, de estresse, de trabalho. E eu aprendi muito, sou muito grata, mas eu não sabia lidar. Então, quando vinha aquela avalanche de coisa, eu explodia. E aí eu jogava e todo mundo estava na minha frente. Então eu não sabia lidar. E quando chegava alguém para mim, minha mentora, minha chefe, sei lá, na época, e falava assim: você tem que mudar, você tem que fazer diferente, você tem que ser mais tranquila. E eu assim, gente, eu não consigo. E realmente eu não conseguia. Aí eu fazia um esforço subhumano para ser alguém que eu não estava conseguindo ser. E quando eu era quem eu realmente me manifestava, estava errado. E aí eu entrei em parafuso, porque eu falei, nossa, tudo que eu tô fazendo tá errado, né? E aí eu fui descobrir que na minha tendência comportamental, na minha tendência natural de trabalho, eu precisava fazer alguns ajustes, mas eu não precisava mudar. Esse é o ponto do autoconhecimento. Ninguém precisa mudar. Você só tem caminhos de melhora. Então eu ia matar o que era mais natural em mim para me transformar numa pessoa que eu não era e que eu não queria ser. Então, assim, percebam que eu tenho um tom de voz, eu falo um pouco alto, eu tenho uma entonação, eu tô aqui me mexendo. Imagina se eu tivesse paradinha assim, falando: oi, gente, tudo bem? Hoje, cara, eu não aguentaria 3 minutos, porque é muito diferente do que eu sou. Então, o autoconhecimento, ele passa por você descobrir qual é a sua tendência e pegar essa tendência e fazer o melhor dela. Não esmagar ela e fazer diferente. Tudo vai ser seu estilo. Então, pessoas que são completamente opostas de mim conseguem fazer as mesmas coisas que eu tão bem quanto dentro do estilo delas. Aplicar a mesma técnica ou a mesma ferramenta. Se eu der um feedback para um funcionário, eu vou usar a técnica com o meu jeito. Se outra pessoa completamente oposta de mim for fazer a técnica de feedback, ela vai aplicar a mesma técnica do jeito dela e vai ter o mesmo resultado efetivo. Vai ser bom para todo mundo e com estilos completamente diferentes. Então, isso eu quero colocar como premissa, que a gente não precisa ser diferente, a gente só precisa mudar, melhorar, a gente só precisa melhorar. Então, a mudança, ela vem na melhoria. E aqui eu gosto muito de trabalhar nos meus clientes, nas empresas e no próprio coaching, né? Uma coisa que eu chamo de radical.
A mudança e a melhora tem que ser radical. O que é radical? É você ser agressivo? É você destruir e desmontar e montar de novo? Não. Radical vem de raiz. Radical é olhar qual é a raiz da coisa. Qual é a tua base? Qual é o teu pano de fundo? A partir disso, a gente consegue implantar melhorias. É como pegar um bolo que está sem cobertura. Você é o bolo. Não tem como você tirar. Se você vai comer um bolo, você não tem como fazer diferente. O bolo é aquele. Então, o que você consegue fazer? Você consegue pôr um recheio, uma cobertura, colocar cereja, colocar raspa de chocolate, deixar ele mais bonito, deixar ele com uma roupa bacana. Mas eu não posso matar a essência, tá? Então, isso aqui é super importante. E aí, nossa, eu parei no 2, né? A gente tem o terceiro item, que é ter um mentor. Como eu falei que a gente se sente um pouco sozinho, a gente nunca sabe se está no caminho certo. Eu tive inúmeros mentores, inúmeros. Em todos os treinamentos que eu escolhi, cursos que eu paguei, pessoas que eu realmente falei, não, eu quero ser sua mentorada, e estive próxima dessa pessoa, eu tive muitos direcionamentos. E aí eu fui descobrindo tudo isso. Eu fui realmente passando por todas essas etapas. Então, ter um mentor que você confia, que você gosta, que você realmente tem como referência, e que essa pessoa vai te ajudar, literalmente, a tirar a sua essência e falar assim, você é essa pessoa. E a partir desta pessoa, a gente vai incrementar com as técnicas e comportamentos que você precisa. Só assim eu consigo chegar na liderança do futuro. Só assim eu consigo compilar as habilidades de uma liderança do futuro. Então, eu sei ser empático, sei, desde que eu tenha o meu jeito de ser empático. E o seu jeito de ser empático é sempre deixar a sua essência aflorar para que você possa fazer o andamento da técnica, seja ela qual for. Por que a gente não consegue ler um livro e sair aplicando? Porque está faltando o pano de fundo. Como é que eu vou colocar a minha essência dentro dessa técnica? E aí é treino, aí a gente entra no chá, né? Que é a competência, conhecimento, habilidade e também atitude, que faz parte desse processo e dessa tríade, que é pensamento, emoção e ação. Tudo bem até aqui, gente? Nossa, desinvestei a falar agora, né? Olha, 10 para as 8. Então, podem ir mandando aqui que eu vou respondendo se vocês tiverem perguntas. Legal, gente. Então, se eu já sei por onde eu começo, se eu já tenho um pouco da estrutura, o que eu montei? Né? Eu montei um formato, né? Montei um jeito de ajudar você nos seus primeiros passos para sua autoliderança, através do seu DNA natural. Olha só. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir olhar a sua roupagem, né, original, tipo, olha, então a sua essência é essa. A partir da sua essência, a gente identifica exatamente quais são as ferramentas e técnicas que vão servir para você, que vão realmente te ajudar, que vão de fato colocar na sua peculiaridade de essência o que vai funcionar para você. Então, por mais que a gente tenha várias técnicas, várias habilidades, várias informações sobre ferramentas e as habilidades que envolvem as competências do futuro, eu preciso colocar isso dentro do que vai funcionar para você, efetivamente. Então, seria bom se vocês tiverem isso, se vocês tiverem essas 3 etapas, a base de autoconhecimento junto com técnicas, de acordo com o seu estilo, com uma mentoria. Mandem aqui para mim, o que vocês acham? Seria ideal e seria bom para vocês? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Eu tô com a tela na minha cara, então não tô conseguindo enxergar todo mundo. Mas me mandem aí, como é que seria para vocês? Seria ideal? Seria bom se vocês tivessem essas 3 etapas? Estudando a base, aplicando as técnicas de acordo com a base e com uma mentoria? Sim, seria ideal. Legal. Ó, tem mais gente entrando aqui, que eu não tinha visto ainda. Boa noite, gente. Me desinvestei a falar, ó. Nem consegui dar atenção para quem tá entrando. Muito legal. Voltando aqui. Então, o que eu montei, gente? Eu montei uma mentoria online, né? Porque agora não dá para ser presencial.
que vai durar 3 meses, tem uma duração de 3 meses. Ela vai de junho a agosto. Então, o mês de maio é a data, é o mês para a gente fechar as inscrições. Então, de junho a agosto de 2020 agora, eu vou fazer uma mentoria que vai levar esses 3 meses. E, gente, é 100% prático. Não tem, vamos estudar, não sei o quê. Vai ter informação? Claro que vai. Vai ter conteúdo? Claro que vai. Mas isso é prático, não é uma coisa que a gente vai. Aqui é muito dinâmico, né? Quem já trabalhou comigo já sabe um pouco. Né? A coisa é ação, vamos fazer um movimento, aqui tá a ferramenta, aqui tá a técnica, aplicar amanhã e se volta para me falar como é que foi, sabe? Então aqui tem um formato extremamente prático, semanal. Então, gente, 3 vezes por semana, 3 meses semanalmente é um salto quântico na sua ação, no movimento, sabe? E te dá aquele gás, né? De você, não, peraí, tem essa informação, eu preciso absorver a informação, eu preciso refletir, mas eu preciso colocar em prática, eu preciso movimentar isso. Até porque os conceitos e os conteúdos que eu trouxe nesse período, eles realmente não vão conseguir ficar quietos dentro de você. Porque na hora que a gente começa a abrir as camadas, começa a entrar aqui. Na hora que começa a entrar aqui, a gente vai entrar em todos os processos até modificar e ressignificar as ações que são o período final. Então, o que tem nessa mentoria de 3 meses? Tem o módulo 1, que eu chamo de líder de si, tá? Líder de si começa com você. Não adianta. Não tem como eu começar com outro. Não tem como eu falar, olha, vamos trabalhar as pessoas ao seu redor. Não. Tem que ser você. Então, a gente começa com você. Assim que a gente começa a fechar as inscrições, tem alguém com o fone aberto. Quando a gente começar quando eu começar a receber os alunos e as inscrições, a gente começa agora. Tipo, nossa, mas não vai começar dia 1º de junho, dia 2 de junho? Vai. Só que enquanto não começa, enquanto a gente vai caminhar, você só recebe meu áudio de 28 dias. Então, assim, é imediato mesmo. Tipo, tem 28 dias para você escutar 28 áudios que vão ser enviados diretos por mim. Então, a gente já começa a trabalhar imediatamente. Quem aqui já fez o DISC? Quem aqui já fez o DISC? Mesmo que não tenha sido comigo, né, que tenha sido com outras pessoas, com outras empresas, enfim. O DISC, gente, é uma ferramenta mundialmente reconhecida e aplicada em diversas empresas multinacionais do Brasil e do mundo. Então, o DISC é uma ferramenta extremamente importante e ela é extremamente reconhecida. Se você fez o DISC há mais de 6 meses, é um excelente guia de comparação. E esse relatório aqui, gente, é um relatório completo. Vai sair a sua essência e vai sair a forma que você está se comportando hoje. Essa já é uma baita informação para a gente começar a fazer ajuste. Então, isso aqui é extremamente importante. Muita gente entrando. Boa noite, Ângelo. Seja bem-vindo. Então, DISC, ele é uma ferramenta extremamente conhecida. Ou seja, é a linguagem que você vai usar para conhecer o DISC, para receber a tua informação, é a mesma que as empresas vão usar com você. Então, aqui já tem um baita diferencial. Quem conhece o Enneagrama? Olha só que interessante, por isso que eu tô falando, a gente vai abrindo as camadas. Quando eu tenho os áudios iniciais, eu vou começando a captar informação. Quando eu vou pro DISC, eu entro na carreira. Aí eu tenho tendência comportamental, o que eu tô fazendo, se faz sentido, o que eu tenho que melhorar, o que dá para mudar, como que eu adapto a minha linguagem e a minha abordagem no momento de online, que foi a primeira questão que a gente recebeu aqui quando a gente entrou na reunião. Nossa, o que mudou? Tá muito difícil porque mudou o foco. É presencial, agora vira online. Como é que eu tenho que diferenciar? O DISC já mostra isso de cara. E a sua rotina também. Deixa eu fechar o microfone aqui. Deixa eu ver quem tá com o microfone aberto. Fechem. Tem alguém na rua, gente, porque apareceu uma moto. Então, legal. A partir do DISC, que é bem voltado para a carreira, a gente já tem um cenário de competência, né? Que já é muito do que a gente tem que mudar agora. O que tem que fazer agora. Gente, o Enneagrama. Quem aqui conhece o Enneagrama? Aqui
aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Porque, gente, o Enneagrama, eu falei pra vocês, né? Que eu já fiz todas as ferramentas comportamentais do planeta Terra, né? Conheço tudo. Tudo que é ferramenta de comportamento, conheço tudo. Primeiro, todas as ferramentas de empresas que têm outros nomes, eles são baseados no DISC. Ponto final. O DISC é base, igual o pano de fundo, DISC é base. Ele veio de Harvard e foi estudado pelo Marston. Ponto. A partir dele, várias outras variáveis saíram, mas isso é a fonte. O Enneagrama é a mesma coisa. A ferramenta de personalidade mais assertiva que existe sobre desenvolvimento pessoal é o Enneagrama. E aí você vai saber qual é o seu tipo do Enneagrama. E aí tudo vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque a partir do primeiro módulo, quando eu abro o módulo 2, tudo que você vai ver do módulo 2 em diante, ele já se trabalhou no pano de fundo. Quando eu olho o DISC e o Enneagrama, eu já trabalhei o pano de fundo para tudo que vem depois. E aí sim você vai conseguir... Gente, no módulo de crenças, a gente vai conseguir perceber tudo que trava. Tudo que trava. Mas aí, as travas não são as mesmas. As pessoas são diferentes. Completamente diferentes. Aí quando você tem o Enneagrama, você fala, a minha trava é essa aqui. E para eu destravar, eu tenho esse caminho. Tudo vai ser apresentado. Por isso que ele é peculiar. Cada um tem um jeito. E ali eu tenho todas as ferramentas para cada jeito. Isso é muito personalizado e a gente não encontra. Eu demorei muito para encontrar tudo isso. Apanhei bastante e fiz muito curso. Então tinha muita coisa que não servia para mim, porque não era a minha dor, não era a minha crença, não eram os meus valores, então não estava conseguindo colar, não conseguia conectar. Então, quando você trabalha o módulo 1, você abre portas para tudo que vier você conseguir encaixar. Sabe a peça do quebra-cabeça? O quebra-cabeça vai ser aberto. Quando a gente está no módulo 1, eu consigo enxergar a foto que você quer montar. Eu tenho a foto. A partir da foto, quando eu entro no 2, eu já começo a colocar as peças. Então, a gente vai falar de o poder das perguntas. Gente, tem um material. Eu tenho um material de perguntas que é... Primeiro, aqui vocês vão receber em primeira mão quais são as habilidades de pergunta que a gente aprende no processo de coaching. Tem sessão que eu faço com o cliente que eu simplesmente só faço pergunta. Só. E com as minhas perguntas, a pessoa consegue chegar na própria resposta. E sabe por quê? Porque já está tudo dentro de vocês. Eu sou só a facilitadora. Por isso que a gente precisa de um mentor. O mentor é a pessoa que vai nos provocar. Ele não vai dar resposta. E tudo que vocês vão ver aqui é provocação. E essa provocação vai levar vocês para o próximo nível. Entendam isso. Se vocês quisessem resposta pronta, se resposta pronta realmente ajudasse as pessoas, a gente podia ler um livro e sair aplicando. Entende? Então, dentro do poder das perguntas, vai ter a pergunta por bloco. Como despertar a motivação? Tem pergunta para isso. Como fazer a pessoa encontrar a própria solução do problema dela? Tem pergunta para isso. Então a gente precisa treinar a pergunta. A única pergunta que a gente aprendeu lá na escola, sabe qual foi? Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? O repertório de pergunta tá pobre, muito pobre. E aí eu fico dando looping, sem resposta. Então, no módulo 2, gente, o poder das perguntas é incrível. Crenças e valores eu não vou nem falar. Crenças e valores vai, assim, desconstruir completamente e construir de novo. Então, é super bacana. E aí, sim, quando a gente vai para o módulo 3, eu tenho o líder inspirador. Isso, gente, é o seguinte. Independe se você tem equipe ou não. Ah, Priscila, eu trabalho numa empresa, só que eu não tenho equipe direta. Quem disse que para você liderar, você precisa ter subordinado? Você inspira as pessoas por influência. Se alguém te chama e fala assim, oi fulano, tudo bem? Eu tô com uma questão aqui, eu queria saber sua opinião. O que você acha? Você já é líder. A pessoa te considera, ela considera a tua opinião, sem que você seja chefe dela, você já está liderando.
E dentro desse módulo, que a gente chama de liderança inspiradora, a gente aprende a desenvolver equipe de alta performance. Ah, então eu vou desenvolver uma equipe de alta performance? Não, você vai transformar a sua em alta performance. Só que isso começou lá atrás com você. Se você não for inspirador, se você não for de alta performance, não tem como você inspirar. Só que você trabalhou isso nos seus 2 módulos anteriores. Então você já vem transformado para cá. Se eu entro direto nesse módulo aqui, você não aproveita nada. Por quê? Porque, nossa, entendi como faz, mas não consigo aplicar, porque eu tenho que desconstruir algumas coisas antes. Feedback, mesma coisa. Você vai ter a técnica e a gente vai encaixar a técnica na sua essência, naquilo que representa você. Aquilo que você fala assim, nossa, fiquei super à vontade em aplicar a técnica porque tem meu jeito. Eu não precisei ser mecânico. Motivação. Ai, gente, aqui esse tema é sensacional. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim para as pessoas, olha, você precisa ser uma pessoa entusiasta para que você inspire as pessoas, para que você consiga influenciar a equipe. Quando a pessoa me ouve falando isso, às vezes é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem uma energia alta no sentido de potência. E isso não significa que está errado, né? Muitas vezes a energia ela tá intrínseca. A motivação ela não sai para fora igual pompom, sabe? Que você fica ali, ah, gente, que legal. Não é isso a motivação que eu tô falando. É uma motivação real. É assim, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa realmente me inspira. E muitas vezes aquela pessoa te inspira porque ela sentou com você 1 a 1. Na hora que ela sentou com você e viu o nível de profundidade que você tem, o nível de interesse que você tem genuíno, ela fala, nossa, isso é motivação. Então, a minha motivação não é esse pompom que a gente fica agitando, que legal, não é isso. Até porque, gente, existem momentos para as coisas. É muito legal você ter uma pessoa entusiasta que às vezes arrasta pompom, que é super bacana, mas tem momento para isso. A motivação que eu tô trazendo aqui não é essa só. Tem muitas outras, tá? É bem inspiracional. E aí, gente, anos de Ambev, né? Então, quem trabalha na Ambev aqui comigo já vai saber. Anos de Ambev me trouxeram ferramentas de gestão que é imbatível. Imbatível. Então, assim, criar uma meta é coisa de outro mundo. Não é simples, não. Porque quando você cria uma meta boa, você dificilmente não alcança. Dificilmente. Então, eu trabalhava com isso na risca. Então, a gente revisava a meta toda hora, acompanhava, fazia dashboard, tinha toda uma gestão envolvida que eu entrei na empresa como estagiária. Então, eu aprendi aquilo como se fosse o modelo geral do universo. Então, eu falei, legal, então é assim que funciona. Quando eu saí da Ambev e entrei nas outras empresas, ou mesmo as consultorias que eu faço hoje em empresas, cara, não sai. Não tem meta. Qual que é a meta? Crescer 20%. Como? Crescer 20%. Cara, não, tá muito vaga, muito vazia. Então, a gente percebe que existe uma estrutura de gestão que dá certo. E, de novo, essa estrutura de gestão vai dar certo dentro da sua cultura, do seu estilo, no momento certo, e você vai saber ler isso. Priscila, na minha empresa não tem espaço para isso. Tudo bem, você vai criar o espaço aos poucos e você vai fazendo para você. Então, existem várias formas da gente olhar para isso. E os rituais de liderança, né? Tem vários rituais de liderança que a gente tem que criar. Quando você sai da cadeira analista e vai para a cadeira de liderança, tudo muda completamente. Tudo. E a gente não está preparado para isso. Eu preciso me preparar para ser líder. Você já pode fazer isso agora, sem ser mesmo líder, sem ter uma equipe. Você já pode exercitar isso. E quando essa mudança chegar, você vai estar mais preparado emocionalmente. Porque a gente realmente se prepara no jogo, né? Na hora que entrou pro jogo, é a hora que a gente vai realmente fazer acontecer. Só que eu tenho que ter os treinos antes. Se eu não tiver os treinos, eu chego muito despreparado. E aí eu posso escorregar. Tudo bem até aqui, gente? Não quero me estender muito, porque já passou 5 minutos das 8. Mas vamos lá. Ficou claro as etapas da mentoria? Então, vocês imaginam, esses conteúdos aqui são muito densos, né? Tem coisa pra caramba. Aí você fala, 3 meses. Só que pensa que são semanais isso aqui. Toda semana a gente vai estar junto. Então, isso aqui é uma coisa bem
dinâmica, de fato, porque tem muita ação, tem muito movimento, porque eu poderia fazer isso aqui em um ano. Ah, vamos fazer mentoria um ano. Ah, de maio a maio. Para quê? Se vocês podem ter resultado rápido, para agora, não tem porquê a gente ficar amoroso, sabe? Lógico, vai ter bastante material, mas a gente vai ter um diferencial que eu gosto muito de falar. Todos os trabalhos que eu fiz até hoje, né, e que eu gosto de fazer, é muito da minha atenção e da minha dedicação e peculiaridade. Isso é muito meu, né? Então, assim, colocar 100 pessoas na sala e não conseguir dar atenção, eu não dá, eu não consigo. Né? Por isso que essa reunião foi fechada, por isso que eu não divulguei essa reunião a nossa, 80 ventos. Por quê? Primeiro, se vocês já passaram pelo filtro do WhatsApp e vocês já estão aqui comigo até agora, vocês de verdade têm interesse nisso. E vocês realmente estão interessados em desenvolvimento. Então, isso já é um baita de uma satisfação para mim. Porque quando a gente entra com esse contato, a gente precisa de pessoas comprometidas, porque eu não consigo fazer a parte de vocês. Eu só consigo fazer a minha. E a minha é essa. A minha é dar a dedicação completa. Então, quando eu tenho um cliente, um aluno, ele tem acesso a mim. Ele vai mandar o WhatsApp para mim. Priscila, eu tô com dúvida nisso aqui. Eu acabei de ver isso aqui, tô em parafuso, me ajuda. Eu vou parar o que eu tô fazendo e eu vou te dar atenção, fora das aulas. Então, esse é meu diferencial. Se for para enfiar todo mundo numa plataforma para falar, assiste um vídeo e, e olha lá, é a mesma coisa que você comprar um livro. Tá na mesma. Então, não é isso que eu quero propor. Então, eu quero entrar realmente nas 3 ações. Tudo bem? Muito bom. E aí, gente, eu poderia ficar falando aqui para vocês tudo que vocês vão receber. Ah, porque vocês vão ter. Ai, gente, não posso esquecer disso aqui, maravilhoso. Vocês vão receber em casa um material, tá? Um material didático maravilhoso com todos os módulos que a gente vai trabalhar. Então, vocês vão receber em casa. Então, eu podia ficar falando tudo que vocês vão ganhar, como é que vai ser o curso, etc. Eu prefiro falar da minha transformação. Sabe por quê? Porque se eu conseguir me transformar, e eu passei por tudo isso, existe uma receita, e essa receita que eu tô trazendo. Se não for por meio da peculiaridade de cada um, não vai funcionar. E é isso que eu tô trazendo. E quando eu olho para trás, quando eu me vejo há 10 anos atrás, não, mais, vai, uns 15 anos atrás, eu penso assim, meu Deus, como que alguém me aguentava? Porque eu era aquela funcionária que reclamava o tempo inteiro. Eu era a vítima do sistema. Nossa, tudo estava errado para mim. Tudo vinha em mim, eu era vítima da coisa. Então, se eu conseguir virar a chave, é porque eu tive muita transformação na base. Não foi técnica. Não foi, garanto para vocês. A técnica é fácil, é simples, sabe? Sem trabalhar o pano de fundo, a técnica fica vaga, fica rasa. E essa transformação é longa, viu, gente? Ela não é rápida, não. O que vocês vão ter de volume, né, de velocidade, no despertar da consciência. Tipo, nossa, eu não tinha percebido isso. Nossa, isso vai ser um flash para vocês, vai ser rápido. Porque na hora que eu entro direto no autoconhecimento, vocês vão começar a perceber coisas que vocês nunca tinham percebido. E a partir daí, tudo se deslancha. Então aqui é uma semente inicial, só que é uma semente que vocês vão germinar para sempre. Independente se acabar os 3 meses e tudo mais. Mas é uma coisa contínua, tá? Então eu não quero vender pílula da Matrix, tá? Mas na verdade a eficiência se dá nisso. Então eu tive muita transformação, muita mesmo. Então, isso foi ao longo de anos. Se vocês perguntarem para quem foi muito próximo meu, vai falar: nossa, a Priscila realmente mudou muito, né? E eu já encontrei algumas pessoas, amigas de infância que me falavam assim: nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Porque eu não gostava da escola, questionava tudo, era vítima, e hoje realmente faço bastante transformação nas pessoas. Legal, gente, vamos ao que interessa. Tudo isso custa 5 mil reais. Mas não vou embora, fiquem aí. Os módulos separados, claro, os módulos separados eles têm um custo muito alto. Né? Só o módulo 3 eu aplico em empresas. Só o módulo 3 eu aplico em empresas e o valor é muito maior do que esse. Como a gente está fazendo um trabalho online, focado, de 3 meses direto,
eu reformulei aqui uma condição super especial. Então, gente, 12 vezes de R$ 99. Sabe o que isso significa? Se você tem 2 filhos, você casado é uma pizza por mês. Eu que sou sozinha como uma pizza só, então eu gasto 50, tá? Então, eu parcelei aqui em 12 vezes de 99, tem desconto à vista. Olha, eu quero fazer à vista com um preço melhor, tem desconto de 10%. Se você já foi meu cliente, se você comprou qualquer produto meu, você tem 30% de desconto. 30. Por quê? Porque você já confia em mim. Você já fez um trabalho comigo. Você já, de fato, já entregou a sua confiança comigo lá atrás. E você merece estar aqui de novo com um preço diferenciado porque você é especial. Se você já foi meu cliente, você é especial. E se você quer virar meu cliente e ficar especial também, aproveita essa chance. E aí, gente, eu não posso, de verdade, eu não posso e não quero ter mais que 10 alunos. Porque eu não vou dar conta. E eu quero dar atenção exclusiva. Eu realmente quero que vocês tenham uma transformação, de fato. Então, como é que vai ser a inscrição? Lá no mesmo grupo que vocês estão, no WhatsApp, eu vou colocar um formulário. E esse é um formulário de intenção. Tipo, Pri, eu quero fazer esses 3 módulos. E tô afim, e vou me comprometer, e quero ser seu aluno. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não tenho capacidade de ter mais que 10 alunos junto com os trabalhos que atualmente eu estou caminhando, né? Com empresas e com outras pessoas que eu já sou comprometida. Então, realmente eu quero fazer diferença num preço absurdamente acessível, numa entrega absurdamente exponencial e que realmente faça diferença na sua vida, sabe? Acho que transferir um pouquinho do meu conhecimento vai fazer com que vocês consigam acessar muitas, muitas coisas que estão já aí dentro. E, gente, esse momento é, de fato, o melhor momento que existe. Nossa, mas agora a gente tá com muita coisa online, tô em casa, tô estressado. É justamente nesse momento que a gente vai fazer essa curva. E você imagina, são 3 meses de mentoria. Quando a gente estiver saindo do momento extra cenário, deixa eu. Peraí. Deixa eu sair daqui, ó. Deixa eu tirar a tela para a gente poder conversar melhor aqui. Quando a gente estiver saindo desse cenário de Covid, você vai estar engrenando totalmente com as habilidades. Já vai estar diferente, vai estar amadurecido, já vai ter visto as mudanças. Não só visto em você, mas nas outras pessoas. As outras pessoas vão perceber, vão falar assim, nossa, fulano, o que você está fazendo que você está diferente? O que você anda, né, fazendo? É essa mudança que a gente precisa ver. Que as pessoas percebam o quanto a gente está evoluindo, está melhorando. E isso é um processo que se dá aos poucos. E 3 meses é uma pequena semente que vai transformar bastante coisa. Então, é o melhor momento que existe. É o melhor momento que existe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, gente. Teve várias pessoas que entraram, que entraram depois. Então, eu vou fazer o seguinte. Lá no grupo, primeira coisa que eu vou fazer é colocar o formulário de inscrição, de intenção, tá? Se eu receber mais que 10, eu vou selecionar, de fato. Porque eu preciso ter 10 alunos. Só, mais que isso eu não consigo. Então, eu vou colocar o formulário de intenção para vocês preencherem. Eu vou colocar essa aula gravada no grupo. Para quem não conseguiu pegar o inteiro, olha, Priscila, eu cheguei super atrasado, ou eu entrei no meio, queria entender melhor, eu vou colocar o link lá dessa aula no grupo, que é um grupo fechado, tá? E aí, da seleção do formulário que eu vou colocar lá, então, na sequência, eu vou falar com cada um que tiver preenchido, né, a inscrição. E, gente, virou aluno, já começa com os áudios. Já começa com os áudios, já começa com acesso comigo. E o curso efetivamente começa dia 2 de junho. Que é para segundo semestre já ser antecipado. Tipo, não tem que esperar julho. Tem que começar agora, né? E é realmente prático, gente. Vale muito a pena. Eu tenho muitos e muitos depoimentos, assim, de pessoas que realmente têm transformações. Então, eu vou ficar muito feliz em recebê-los para essa turma linda, maravilhosa, que tem início agora em junho, e que a transformação realmente se dê pela base da essência. E vocês vão se surpreender com
a assertividade dessa semente quando ela realmente é aberta. É uma chave que vira e você fala, nossa, como que eu nunca fiquei desperto para isso? Então tudo tem seu momento certo, tá? Então, gente, eu vou colocar lá o formulário da aplicação, mais a gravação desta aula. E até o final dessa semana, sexta, no máximo sábado, eu entro em contato, ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com quem fez a inscrição, para fechar os detalhes e dar início no trabalho. Eu quero super, super, super agradecer a presença de vocês e dar os parabéns. Porque se vocês escolheram estar aqui hoje, essa noite, com esse conhecimento, é porque realmente vocês querem mudança e querem mudar, né? Então, gratidão, parabéns. E agora eu estou aberta a perguntas.